Vamos ver o quão rápido você consegue encontrar a resposta para este enigma. Eu igual a 4. Céu igual a 6. Hora igual a 8. Nobre igual a 10. Cultura igual a... A resposta certa é 14. Cada letra é igual a 2. A Brenda estava viajando de trem e fazia um calor absurdo dentro do vagão. A jovem tirou sua pulseira de ouro decorada com diamantes e a colocou sobre a mesa à sua frente. Alguns minutos depois, o trem entrou em um túnel e tudo escureceu. Quando clareou novamente, a pulseira não estava mais sobre a mesa. A garota ficou desesperada. Alguém roubou minha pulseira! Havia apenas mais 3 pessoas naquele compartimento. A Ellen disse que estava dormindo. A Raquel estava lendo um livro no celular. E o Gregório tinha ido ao banheiro antes de o trem entrar no túnel. Quem roubou a pulseira? Foi a Ellen. Antes ela estava com as mangas enroladas, mas agora elas estão cobrindo os braços até os pulsos, escondendo a pulseira. O que geralmente acontece com as plantas nas aulas de matemática? Elas crescem com as raízes quadradas. Um homem entrou em uma sala e viu 3 portas. A primeira tinha uma placa na qual se lia "Para o pântano". Na segunda havia um bilhete "Cova do Leão". E a terceira não tinha placa alguma, mas o homem sabia exatamente para onde ela levava. Como? Era a porta pela qual ele havia entrado. Um bebê girafa dobrava de altura todo mês até alcançar o tamanho de seu pai. Esse processo durou 10 meses. Quantos meses ele levou para crescer metade de sua altura atual? Nove meses. Agora observe estes 2 caras. Na sua opinião, qual deles não irá sobreviver? Certamente o da esquerda. O estilingue pode machucar o que está à direita, mas o cara vai sobreviver. Agora, se ele sair de cima da placa de madeira, o outro vai cair imediatamente no abismo. Um homem rico, o Tomás Gomes, desapareceu em sua própria casa. O detetive escalado para o caso encontrou um bilhete na cena do crime. Lá dizia: 1º de janeiro, 7 de outubro, 2 de março, 5 de junho. O detetive adivinhou que o nome do criminoso estava escondido no bilhete. Os suspeitos eram o Júlio Gomes, filho e herdeiro do ricaço, a Júlia Gomes, esposa do homem, e o João Almeida, funcionário da casa. O detetive deduziu o nome do culpado rapidinho. Você consegue fazer o mesmo? As supostas datas, na verdade, indicam as letras necessárias nas palavras. Por exemplo, 1º de janeiro significa a primeira letra da palavra janeiro, J, e daí por diante. Então, parece que o João Almeida tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do Tomás. Um estudante colocou sua prova final em cima da pilha onde estavam as de seus colegas. O professor disse para ele: "Eu vi que você estava colando na prova. Você será automaticamente reprovado." Estranhamente, o aluno simplesmente voltou para sua carteira. Quando as notas das provas foram anunciadas, ele descobriu que tinha tirado um A. Como isso é possível? O professor não sabia quem era o aluno, por isso ele avaliou a prova dele da mesma forma que as demais. Você está jogando tênis de mesa quando sua bola cai em um cano estreito de metal que está dentro de um piso de concreto. Como você pode tirar a bolinha do cano se tem apenas sua raquete, uma garrafa cheia de água e seus cadarços? Despeje a água da garrafa dentro do cano e a bola vai boiar até a superfície. Você tem uma equação feita com palitos de fósforo. 6 mais 4 igual a 4. Mude apenas um palito para tornar esta operação verdadeira.
É preciso tirar um palito do sinal de mais e colocá-lo no 6 para formar um 8. Aí você terá 8 menos 4 igual a 4. A famosa e jovem cantora Brisa, que gravou seu álbum apenas 6 meses atrás, foi convidada para se apresentar em um show. Mas quando foi a vez dela de cantar, não apareceu no palco. Ela foi encontrada desmaiada no chão de seu camarim. Quando a polícia chegou, interrogou 3 outras cantoras que haviam se apresentado naquele dia. A Camila disse: "Sou nova no show business, então vim ao camarim da Brisa para pedir um conselho, mas não ataquei ela." A Scarlatti exclamou: "Meu irmão caçula é fã da Brisa, há anos que ele ouve as músicas dela. Eu até peguei um autógrafo dela para ele." E a Sofia falou para a polícia: "Nem vi a Brisa, eu estava nervosa demais antes de entrar no palco, então nem saí do meu camarim." Quem atacou a Brisa? Foi a Scarlatti. Ela disse que o irmão era fã da Brisa havia anos, mas a cantora gravou sua primeira música apenas 6 meses atrás. Depois do almoço, o Mike foi para a sala ao lado. Mas antes que ele entrasse, ele tinha que resolver um enigma para abrir a porta. Alguns vão me usar, outros não. Alguns se lembram de mim, outros se esquecem. Não posso ser pego do chão ou jogado no mar. Você só pode me ganhar com o tempo. O que eu sou? A resposta certa é conhecimento. O Mike entrou em um belo salão de festas cheio de pessoas com fantasias e máscaras. A voz lhe disse para encontrar um fantasma, um zumbi e um ladrão entre essas pessoas. Olhe para essa multidão com muita atenção. Você consegue identificá-los? O cara ali não parece ter pernas e ele está levitando. Ele deve ser o fantasma. Olhe para a comida dessa mulher. Apenas zumbis comeriam isso. E aquela mulher ali é a ladra. Seu anel de diamante não cabe no dedo dela. Além disso, o anel é muito semelhante ao conjunto de joias dessa senhora. O Mike tentou abrir a porta seguinte e recebeu uma nova charada. Eu pareço plano, mas sou profundo. Reinos escondidos eu abrigo. Vidas eu tomo, mas comida eu ofereço. Às vezes sou lindo, posso ficar calmo, com raiva e turbulento. Não tenho coração, mas ofereço prazer e liberdade. Nenhum homem pode me possuir, mas eu englobo o que todos os homens devem ter. O que eu sou? O Mike resolveu esse enigma e entrou na próxima sala. Você também descobriu a resposta? A resposta correta é: eu sou o oceano. O Mike viu a porta seguinte, mas ele não conseguiu abrir ela de maneira alguma. Ele viu uma fechadura eletrônica na porta e um mapa de um labirinto na parede. A voz disse que é preciso resolver o enigma para abrir a porta. Você pode ajudar? Se você fizer o labirinto do início ao fim, obterá o número 6251. Este é o código. Então, a voz pediu ao Mike para encontrar a imagem estranha nesse padrão. Você pode ajudá-lo? O casal ali é diferente. Em outra sala, o Mike conheceu uma senhora idosa e gentil, a senhora Jason. Ela estava muito chateada porque alguém invadiu seu apartamento. A tarefa do Mike era encontrar o ladrão. Ele inspecionou a cena do crime e questionou 3 testemunhas. A faxineira Sarah disse que terminou seu trabalho às 23 horas e foi embora. Billy, um transeunte, disse que tinha visto um homem suspeito de máscara na janela da senhora Jason. Kelly, a vizinha, estava visitando o namorado em outra cidade. Quem está mentindo? O Billy, ele é um transeunte e acabou de conhecer a senhora Jason. Então por que ele sabe quais janelas são as dela? Escureceu bastante, mas a estranha missão do Mike continuou. Ele entrou em uma joalheria e o dono lhe explicou sua próxima tarefa. Alguém invadiu a loja e pegou as joias de diamantes mais caras. Mas felizmente, o ladrão deixou suas impressões digitais nos cacos de vidro. Há 3 suspeitos, um lobisomem, um elfo e um zumbi. Você pode ajudar o Mike a encontrar o ladrão de verdade?
Foi o elfo. Ele é a única criatura entre eles com impressões digitais humanas. Outra porta levou o Mike a um laboratório assustador. Lá, ele encontrou um cientista maluco jogando um jogo estranho com seus pacientes. Ele pedia que eles escolhessem entre 2 pílulas. Uma delas era uma cápsula inofensiva com vitaminas, enquanto a outra era uma pílula para dormir. De alguma forma, o cientista sempre ficava com a pílula inofensiva toda vez que jogava esse jogo, e seus oponentes sempre adormeciam. Como isso é possível? E o que o Mike deve fazer para passar nesse teste? Na verdade, ambas as pílulas eram inofensivas. O cientista adicionava uma substância especial aos copos de água que oferecia aos seus pacientes para tomar as pílulas. Então, para ficar acordado, o Mike deve trocar os copos ou simplesmente se recusar a beber água. A porta ao lado estava trancada, mas o Mike viu 6 botões com as imagens de uma vela, fogo, luvas, tesoura, uma maçã e uma lâmpada. A voz disse: "Fui levada para uma sala escura e incendiada. Eu chorei, e então minha cabeça foi cortada. O que eu sou?" 1 minuto depois, o Mike já estava caminhando em direção ao seu próximo desafio. Qual botão ele pressionou para abrir a porta? O botão com a vela. De repente, as luzes se apagaram. O Mike escorregou e caiu em uma piscina. Alguém acendeu a luz novamente, e o Mike viu 3 senhoras idênticas na piscina. Todas as 3 pareciam mulheres comuns e afirmavam ser humanas, mas na realidade, 2 delas são sereias. Como o Mike pode encontrar a verdadeira mulher entre elas? Ele pode mergulhar e descobrir a que não tem cauda. As sereias disseram ao Mike que não o deixariam sair da piscina até que ele resolvesse outro enigma. "Sou tão rápido que você não pode me ver, embora todos os outros possam ver diretamente através de mim. Estou com você até o seu último suspiro. O que eu sou? Você pode ajudar o Mike a resolver esse enigma e escapar?" A resposta correta é o piscar de um olho. A Laura estava indo ao banco quando desmaiou. A Cissa estava passando perto quando viu a mulher caída na rua. Ela chamou uma ambulância e a polícia. Pouco depois, a Laura recobrou os sentidos, mas viu que alguém havia roubado todo o seu dinheiro. Havia 3 suspeitos, a Cissa e 2 outros pedestres, o Theo e o Mário. Quem é o ladrão? Veja, há 2 tipos de pegadas que levam ao lugar onde a Laura estava caída. Um deles pertence a ela, e o outro foi deixado pela Cissa. Há também 2 linhas retas paralelas uma à outra, que só podem ter sido deixadas por uma cadeira de rodas. Logo, o ladrão deve ser o cara que está sobre a cadeira de rodas, o Mário. A Fernanda ligou para a polícia dizendo que seu vizinho, o Antônio, havia roubado sua estatueta de ouro. Ela disse: "Eu estava no andar de cima, usando o aspirador de pó, quando ouvi alguém entrando na casa. Aí me aproximei da janela e vi meu vizinho saindo da minha casa meio minuto depois. Quando desci as escadas, vi que minha estatueta de ouro não estava mais lá." O Antônio negou ter sequer passado perto da casa da Fernanda naquele dia. Em quem o detetive deve acreditar? Ele deve acreditar no Antônio. Aspiradores de pó são super barulhentos. Então, a Fernanda não conseguiria ouvir ninguém entrando na casa. A Sheila deu uma festa para comemorar seu aniversário. Ela percebeu que o irmão estava ficando com alguma garota no quarto dele, mas não tinha ideia de quem era. A Sheila é curiosa, então assim que todos foram embora, ela deu uma olhada no quarto do rapaz em busca de alguma pista. Havia 3 garotas na festa: a Jasmine, a Vilma e a Silvia. A Sheila soube na hora quem era a crush do irmão. E você, já descobriu também? A Silvia. Veja, tem uma jaqueta no quarto dele, e a Silvia estava usando essa roupa na festa. Agora vou mostrar algumas imagens e você terá que descobrir o que há de errado com elas. Vamos lá, aqui está a primeira. A dobradiça e a maçaneta estão no mesmo lado da porta. Portas não funcionam assim. Mais uma. O que há de errado aqui?
A mulher não está usando um colar, mas ele está refletido no espelho. E esta aqui? O 9 e o 11 estão trocados. Um está ocupando o lugar do outro. Esta aqui é moleza, mas preste bastante atenção. Sim, não tem luz vermelha nos semáforos. A Patrícia saiu para fazer uma expedição em um deserto por um mês. Ela não tinha uma boa conexão de internet, então não conseguiu falar com o namorado todos os dias. Mesmo assim, um dia ela conseguiu fazer uma videochamada com ele. Mas essa ligação não acabou bem. A jovem terminou tudo com o rapaz. Por quê? Observe o lugar em que ele está. É noite para o namorado da Patrícia, mas está na cara que o rapaz não está jantando sozinho. Tem uma taça com marca de batom atrás dele. O Sérgio estava passeando com seu amigo no parque. De repente, começou a chover e eles tiveram que ir embora. O Sérgio correu o mais rápido que pôde para casa, pois não tinha capa de chuva, sombrinha, nem sequer um capuz. Mesmo assim, quando finalmente chegou em casa, após correr sob a chuva durante 10 minutos, não havia um fio de cabelo molhado em sua cabeça. Como isso é possível? O Sérgio era careca. Em uma realidade paralela, a Sandra estava tentando convencer sua filha Ana a ir a uma festa, mas a jovem queria fazer lição de casa. Que coisa estranha, não? A Sandra levou um vestido maravilhoso para a filha, mas a garota continuou se recusando a ir. Esse embate continuou, até que a mãe prometeu que, se a Ana fosse à festa, ela deixaria fazer sua lição de casa 16 horas todos os dias por mais um mês. Mais tarde, a Sandra foi para outra festa. Quando voltou, percebeu que a filha não havia saído de casa. Como ela soube disso? Ainda tem uma etiqueta de preço no vestido, o que significa que a Ana não vestiu. A Violeta tinha uma irmã super inteligente, mas também muito maluca, que estava sempre colocando armadilhas no porão. Um dia, a Violeta desceu até lá para lavar roupas. Assim que entrou, a porta se fechou e não abria por nada. Havia 3 botões. A garota sabia que um deles abriria a porta, mas os outros 2 a fariam levar um choque. Por sorte, a irmã teve misericórdia e deixou uma pista para ela. Qual dos botões permitirá que a Violeta saia dali em segurança? Se você colocar as letras na ordem certa, verá que está escrito botão roxo lá. É esse que ela deve apertar. A Vanessa foi à delegacia e pediu que os policiais checassem se o marido dela estava bem. A mulher disse que ele estava no escritório quando ela ligou. De repente, ouviu o marido cair no chão e, cerca de 10 segundos depois, desligou sem dizer nada. A Vanessa ligou de novo, depois foi ao escritório, mas ele não abriu a porta. O detetive chegou ao escritório e encontrou o homem inconsciente no chão. E teve certeza de que ele não estava sozinho na sala quando tudo aconteceu. Por quê? Alguém havia desligado o telefone. Se o homem tivesse desmaiado de repente, o telefone teria caído no chão. Você trabalha no setor de bagagens de um aeroporto. 3 pessoas chegam e lhe dão as bagagens ao mesmo tempo. Agora você se confundiu e não se lembra qual mala pertence a quem. Dê uma olhada dentro delas e tente descobrir quem é o dono de cada uma. Só tem uma mulher, então a mala com o vestido dentro provavelmente pertence a ela. O homem cego não precisa desse espelho, o que significa que essa mala deve pertencer ao careca, e o careca não precisa do pente. Então a terceira mala pertence ao homem cego. Pouco antes de um restaurante abrir, alguém roubou todo o dinheiro que estava no escritório. Um detetive chegou para interrogar a equipe do estabelecimento. O cozinheiro disse que estava trabalhando bastante e que nem teve tempo de sair da cozinha. Portanto, não viu nada. O segurança falou que estava no banheiro e que não roubou nada. O garçom afirmou que se lembrava de ter visto um visitante indo para o sentido do escritório, mas fez vista grossa e não o deteve. O garçom foi preso por ter roubado dinheiro. Mas por quê? O restaurante ainda estava fechado, então não poderia haver visitante algum. A Kelly acordou em uma masmorra e tentou escapar, mas a porta estava trancada. De repente, um relógio surgiu na parede e começou a contar o tempo. E avisou que haveria uma explosão em meio minuto caso a garota não adivinhasse a senha.
Era apenas um número, mas a Kelly tinha apenas 2 tentativas. Por sorte, havia uma pista. A Kelly digitou 60, mas não funcionou. Qual deve ser a segunda tentativa dela? Lembra do relógio? Então, quando o ponteiro das horas está em cima do 1, significa 5 minutos. Quando está apontando para o 2, significa 10 minutos. E daí por diante. Então o 12 é igual a 0. Em uma noite chuvosa, a Pamela foi de carro até a casa do namorado para levar o moletom que ele tinha esquecido. Ela entrou, mas acabou esquecendo de trancar o veículo. Quando voltou, poucos minutos depois ligou para a polícia, pois seu notebook havia sido roubado do banco de trás. O detetive diz que a jovem estava mentindo. Por quê? A Pamela tinha um carro compacto de 2 portas. Não havia o tal banco de trás nele. A marrom, a branca e a verde são melhores amigas e se encontraram em um restaurante para comemorar sua graduação no ensino superior. De repente, a branca notou um fato curioso. Vejam, estamos usando nossas cores, mas ninguém está usando a cor de seu nome. É, Branca, você tem razão, respondeu a jovem que estava de vestido verde. Você consegue dizer quem é quem? Então, a Branca só pode estar usando um vestido marrom ou verde. Como a garota de vestido verde respondeu o comentário dela, a Branca está usando um vestido marrom. Isso nos leva a pensar que a garota de vestido verde só pode ser a marrom e a de vestido branco, a verde. Era aniversário do pai da Lúcia, que queria presenteá-lo com alguma coisa que ele quisesse muito. Só que ela não tinha ideia do quê. Então resolveu bisbilhotar o computador do pai para ver o que ele havia salvado em seu carrinho de compras. O equipamento exigia uma senha e a Lúcia não sabia qual era. Você pode ajudá-la a descobrir? Observe a mesa. Tem um post-it lá, onde há muitos erros de digitação. Isso pode ter sido feito de propósito. Encontre as letras erradas e junte-as. Primeiro C em lavanderia e o E final em escola. O N tem em limpar. O L em formiga e o U extra em responder. Então, a senha é Senlu. O Raul trabalhou em uma boate e tem a missão de verificar todas as identidades e não deixar ninguém suspeito entrar. Dê uma olhada nessas 3 carteiras de habilitação e diga qual destas pessoas não deve entrar. Aqui está a primeira. Tudo parece ok. Pode deixá-la entrar. Mas o que me diz sobre esta garota? Não a deixe entrar. O mês e a data estão espelhados. Ela só pode estar usando uma identificação falsa. Ok, próximo. Entra ou não? Veja, o cara da foto tem uma tatuagem no pescoço, mas na vida real não tem nada desenhado na pele. Isso é suspeito. Não o deixe entrar. A Melissa e a Bela são irmãs. A Melissa tem roupas descoladas e a Bela sempre pega alguma peça emprestada sem pedir permissão. Um dia, a Melissa estava se arrumando para ir a uma festa e não conseguiu encontrar seu top favorito. Ela bateu na porta do quarto da irmã, que abriu, mas quando viu quem era, a fechou de novo. Poucos segundos depois, a Melissa invadiu o quarto e começou a procurar o top. Mas não o encontrou em lugar algum e teve que sair. Do lado de fora, se lembrou de uma coisa e conseguiu encontrar a peça de roupa. Onde ela encontrou? A Melissa se lembrou de que quando a Bela abriu a porta, a blusa de moletom estava com o zíper aberto. Depois de bater a porta, a Bela fechou o zíper. Ela estava usando o top. O Alan estava vagando por uma floresta, quando se deparou com um casarão. Assim que entrou, as portas se fecharam em suas costas. Havia 3 saídas. Atrás da primeira tinha uma sala com gás venenoso, que fazia a pele derreter. Atrás da segunda porta, um lobo faminto. E atrás da terceira, uma janela, mas sem escada. Como Alan conseguirá escapar em segurança? O Alan deve escolher a terceira porta. Afinal, ele apenas entrou na casa, então está no andar térreo. Assim não precisará de escada alguma para pular a janela em segurança.
O Mário não gostava nem um pouco de uma árvore gigante que ficava na casa do vizinho, pois ela tampava o sol. Ele ficou super feliz quando ela foi arrancada de lá um dia, depois de uma forte tempestade à noite. Mesmo assim, o vizinho ligou para a polícia e denunciou o Mário por ter cortado a árvore de propósito, mas este negou tudo. Quem está falando a verdade? Se a tempestade tivesse derrubado a árvore, o pedaço do tronco que restou estaria com a superfície irregular, mas o topo está lisinho, como se tivesse sido cortado com uma serra. Pode ser até que outra pessoa tinha feito isso, e não o Mário. Mas uma coisa é certa, não foi a tempestade. Mais pessoas começaram a entrar em sua cafeteria, dizendo a ela que faltavam 2 lanternas e geralmente ficando para tomar um café. O Tom comprou um sanduíche, o deixou sobre a mesa e foi ao banheiro lavar as mãos. Quando ele voltou, viu 3 pessoas em pé ao lado de sua mesa e o sanduíche havia sumido. Você consegue adivinhar quem comeu o lanche do Tom? Esse cara ali, ele deixou cair algumas migalhas. O Tom decidiu pegar um ônibus para chegar ao laboratório a tempo, mas assim que se sentou, notou um vampiro entre os passageiros. Você pode ver o vampiro também? Aquela mulher ali, ela está vestindo um moletom com capuz enorme para esconder sua pele sensível à luz solar. Isso não significa necessariamente que ela é uma vampira, mas a ausência de qualquer sombra é a prova derradeira. Quando Tom tentou pagar a passagem de ônibus, percebeu que havia deixado a carteira na cafeteria. Felizmente, o motorista disse: "Não chamarei a polícia se você resolver meu enigma." O Tom concordou e ouviu a charada com atenção. "Eu faço um som alto quando me transformo. Depois, fico maior, mas peso menos. O que sou eu?" Você adivinhou? A pipoca. O Tom voltou ao café para pegar sua carteira. Josh, o barista, afirmou que não tinha visto nenhuma carteira. Shelley, a proprietária, disse que viu recentemente um cliente suspeito com 2 carteiras. E Bill, o cliente com 2 carteiras, disse que a segunda carteira era da mulher dele. Quem está mentindo? O barista deu uma olhada nos pés dele. Ele está escondendo a carteira do Tom com o pé. A Shelley e o Josh não queriam envolver a polícia, e o Tom sugeriu fazer um jogo. Ele disse ao barista: "Não vou chamar a polícia se você resolver meu enigma. Quanto mais você faz, mais você deixa para trás." O que é? Infelizmente, o barista não conseguiu descobrir a resposta certa e foi para a prisão. A resposta correta é passos. O Tom estava ficando sem tempo e decidiu chegar ao laboratório de táxi, mas o aplicativo enlouqueceu e enviou a ele esse labirinto estranho. A instrução dizia: "Se você quiser saber os números da placa do seu táxi, resolva este enigma." Você pode ajudar o Tom? Se passarmos por esse labirinto do início ao fim, obteremos o número 517. O Tom encontrou seu táxi e pegou a estrada. O motorista parou no meio do nada e pegou um dispositivo estranho. Ele abriu um portal que transportou o Tom para o topo de uma montanha. Lá, o Tom conheceu seu próprio gêmeo do mal de um universo paralelo. E esse gêmeo queria a caixa. O Tom começou a correr e caiu em uma caverna de gelo com 3 túneis. Havia um puma faminto dentro do primeiro túnel. O segundo túnel estava cheio de morcegos que se alimentavam de sangue humano. E uma dúzia de bruxos malvados estavam esperando pelo Tom dentro do terceiro túnel. Qual caminho ele deve escolher? O segundo. Os morcegos estão dormindo, pois é dia. O Tom chegou a uma pequena aldeia na floresta e se escondeu em uma cabana. Mas de repente, percebeu algo muito assustador e fugiu daquela aldeia imediatamente. O que ele viu? Essa luva ali, na verdade, não é uma luva. Essa cabana provavelmente pertence a zumbis, não a pessoas.
O Tom encontrou um caminho, parou um caminhão e pediu ao motorista que o levasse ao aeroporto mais próximo. Mas o homem pediu ao Tom que resolvesse um enigma primeiro. Sou conhecido por trazer azar quando você me vê no escuro. Não gosto da chuva, mas uma coisa é certa, você não vai me ouvir latir. Quem sou eu? Um gato preto. No aeroporto, o Tom tentou comprar uma passagem de avião de volta para Nova York, mas ele não tinha dinheiro suficiente. De repente, Lily, uma famosa blogueira e influenciadora, convidou o Tom para o lounge da classe executiva. Ela estava comemorando seu aniversário com seus amigos. Infelizmente, sua faca mágica só conseguia fazer 3 cortes. Eles não conseguiam dividir o bolo em 8 pedaços. Você consegue? Primeiro, eles devem cortar o bolo ao meio. Em seguida, podem fazer outro corte de modo que fiquem 4 pedaços iguais. Agora, eles precisam cortar o bolo horizontalmente ao meio para que fique com 2 camadas. Agora todo mundo tem um pedaço, exceto o Tom. Mas a Lily deu a ele um presente mais generoso. Ela comprou para o cara uma passagem para Nova York. Finalmente, o Tom chegou com a caixa misteriosa no laboratório abandonado. Ele notou uma porta de metal e tentou abri-la, mas a porta estava trancada. Um sinal vermelho apareceu em uma pequena tela ao lado da porta, e é preciso colocar uma senha. Havia uma dica na parede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode ajudar o Tom a decifrar o código? São 17 lacunas. Depois de ler o número em voz alta, você entenderá. Digite o número 2, depois o número 4 3 vezes, o número 6 5 vezes e depois 7 vezes o 8. Voilá! A luz mudou para verde e o Tom entrou. Um cientista encontrou o Tom dentro do laboratório. Katia e Ana são melhores amigas. Elas decidiram passar as férias de verão na Itália juntas e tiveram muita sorte em comprar passagens aéreas baratas. O voo delas era às 10 da manhã. Infelizmente, quando as meninas chegaram no aeroporto, perceberam que era o errado. Agora, elas têm 2 opções: pegar um trem de alta velocidade por $100 para ir ao aeroporto certo, ou ficar e comprar passagens para um voo mais tarde por $400. O que elas devem escolher? A segunda opção. Olhe para o relógio na parede. São 9h55 da manhã. O embarque para o voo delas já terminou. Elas não conseguirão, mesmo que peguem um trem de alta velocidade. A Katia e a Ana compraram novas passagens e foram ao restaurante do aeroporto tomar um café. Mas um detalhe estranho assustou a Katia. Ela sugeriu que elas deveriam sair daquele lugar o mais rápido possível. O que ela viu? Essa mulher ali é um zumbi. Uau! Como ela passou pela segurança? Quando finalmente chegou a hora de embarcar no avião, não havia mais assentos na classe econômica. A Katia e a Ana foram então convidadas a voar na classe executiva. Lá, as meninas viram 3 pessoas. Quando a comissária de bordo serviu suco, ela sussurrou que as meninas tinham muita sorte. Elas iriam viajar ao lado de um famoso bilionário italiano. Você consegue adivinhar qual desses passageiros é o bilionário? Essa moça elegante é uma boa candidata, mas é muito improvável que uma pessoa bilionária use um casaco de 100% poliéster. O terno desse cara é muito elegante, mas olhe para os sapatos dele, eles parecem bem baratos e gastos. Esse cavalheiro divertido deve ser o verdadeiro bilionário. Embora sua roupa seja bastante casual, o relógio de ouro dele parece muito caro. A moça elegante começou a conversar com a Katia e a Ana. Ela disse que recentemente havia visitado uma ilha exótica com seus amigos. Em seguida, mostrou às meninas algumas fotos. Quando a senhora foi ao banheiro, a Ana sussurrou para a Katia: "Essa mulher está mentindo, ela fez Photoshop na imagem." Como a Ana sabia disso? Tudo se resume a sombras. Todas parecem naturais, exceto essa. A elegante moça tomou um gole do seu suco e começou a tossir. De repente, ela desmaiou e caiu nos braços do bilionário. Ele já ia gritar por socorro, mas a Katia o deteve, dizendo que a mulher estava fingindo.
Como ela sabia disso? Veja o conteúdo da bolsa dela. Está cheia de fotos e artigos de revistas do bilionário. Ela também tem uma tatuagem com a imagem dele na perna. Essa mulher é obcecada por ele. Era hora do almoço e o bilionário convidou a Katia para jogar um jogo. Havia 3 caixas. Uma delas continha uma refeição. Havia uma frase em cada caixa, mas apenas uma delas era verdadeira. Você consegue ajudar a Katia a descobrir qual caixa tem comida dentro? Se a comida estiver na primeira caixa, há 2 afirmações verdadeiras. E se a comida estiver na terceira caixa, também há 2 afirmações verdadeiras. No entanto, precisamos apenas de uma afirmação verdadeira. E é por isso que a comida só pode estar na segunda caixa. A Katia abriu a caixa. Ela viu uma comida deliciosa e um cartão de banco. O bilionário disse: "Parabéns, você ganhou $5 milhões. Aproveite a viagem." A Katia e a Ana pousaram em Roma e foram pegar suas bagagens. Acontece que a Ana tinha uma mala igual a de 2 outros passageiros e eles tiveram uma pequena discussão. Você pode ajudar a distribuir as 3 malas entre essas pessoas? A primeira mala pertence a essa mulher. Ela está coberta de pelos do cachorro dela. A segunda mala tem vestígios e adesivos de estrela. Você provavelmente já percebeu isso na bolsa da Ana. E a terceira mala pertence a este homem. Como a Katia e a Ana agora estavam muito ricas, elas decidiram encontrar um corretor de imóveis que pudesse ajudá-las a alugar uma casa luxuosa. Elas queriam passar as férias lá. O agente lhes mostrou 3 casas. Você pode ajudar as meninas a escolherem a melhor? Tem baratas na primeira casa, que não serão vizinhas muito agradáveis. A segunda casa é muito velha. Há uma rachadura na parede que não parece segura. E a terceira casa parece muito boa. Quanto à piscina, dá para limpar facilmente. A Katia e a Ana saíram de casa e foram passear. Quando voltaram, descobriram que alguém havia roubado seus passaportes do cofre. As meninas chamaram a polícia e interrogaram 3 suspeitos. O chefe afirmou que estava muito ocupado preparando o jantar para elas. O faxineiro disse que lidou com a piscina o dia todo. E o jardineiro afirmou que estava lá fora plantando flores e não percebeu nada suspeito. Quem está mentindo? O jardineiro. Se ele plantou flores, onde elas estão? A polícia devolveu os passaportes para as meninas e prendeu o jardineiro. No dia seguinte, as garotas foram às compras. Os vendedores queriam tirar proveito das turistas ricas e ingênuas e ofereceram a elas lembrancinhas com preços altíssimos. Apenas um desses 3 itens é um bom negócio. Você consegue adivinhar qual? Dê uma olhada nessa máscara veneziana. Diz Made in China, o que significa que essa máscara não pode ser original. Esse ímã é de qualidade muito baixa. A palavra Itália está escrita com um erro. Esse queijo azul não parece fresco, mas é normal para esse tipo de produto. Essa iguaria é a única coisa que a Katia e a Ana podem comprar aqui por um preço justo. 14. Este é o Rui. Ele voltou para casa à noite após mais um longo turno. Sua esposa ainda estava acordada. O cara a beijou e foi dormir. Ela já estava suspeitando que o marido a estava traindo havia algum tempo, e dessa vez queria saber com certeza, então decidiu verificar os bolsos dele. No dia seguinte, ela disse ao marido que sabia de tudo. Como? Veja, tem um par de chaves no bolso. As dele estão penduradas na parede. Então essas são as da casa de outra pessoa. 15. A Bruna deu uma festa de aniversário e convidou alguns amigos. A Liliana não queria ir. Então, mentiu que a mãe a deixou de castigo para limpar o quarto. A Bruna ficou triste, mas entendeu. Para compensar, no dia seguinte, a Liliana convidou a amiga para ir até sua casa para estudar e assistir a um filme à noite. A Bruna concordou. E, já na casa da Liliana, entendeu que a amiga havia mentido. Como ela soube? O quarto da Liliana ainda está bagunçado. Se ela o tivesse limpado no dia anterior, estaria em ordem. 16. Uma rica escritora famosa morava sozinha em uma mansão e nunca saía.
As únicas pessoas que ela via eram o cozinheiro, o jardineiro e o faxineiro. Certa manhã, antes do café, o faxineiro a encontrou envenenada no quarto e chamou a polícia. Os 3 eram suspeitos. O cozinheiro estava assistindo a um canal de culinária no YouTube. O faxineiro disse que acabou de chegar para começar o trabalho quando encontrou a escritora. E o jardineiro falou que estava no jardim plantando algumas flores. Quem envenenou a mulher? Deve ser o cozinheiro. Isso aconteceu um pouco antes do café da manhã e ele não estava preparando nada. O cara sabia que o café da manhã não seria necessário naquela manhã. 17. Eram as férias de verão e os amigos de Mariana a convidaram para ir acampar. Ela não gostava muito de acampar, mas não queria admitir que preferia ficar em casa e ver TV. Então, disse que seus pais a convidaram para ir para a Grécia, mas na verdade ficou em casa maratonando programas de TV. A família dela lhe enviou uma foto das férias. A garota fez um Photoshop nela e a mandou para os amigos. Quando um deles viu a imagem, percebeu que a Mariana não estava na Grécia. Como? A Mariana fez um Photoshop nela mesma, mas o cara notou que todos na foto, exceto ela, tinham sombra. 18. O Luiz trabalha em um posto de gasolina no subúrbio da cidade. Era um lugar calmo e quieto. Um dia, havia apenas 3 clientes. O primeiro pediu algo para beber. O segundo, algumas barras de chocolate. E o terceiro pegou apenas a gasolina. Um deles era um criminoso e o Luiz o denunciou para a polícia. Quem é o cara e como ele descobriu? O segundo homem pagou com uma nota de R$25. Essa nota não existe, o que significa que estava imprimindo dinheiro. 19. Era o dia 17 de setembro e a Júlia finalmente iria passar as férias na Espanha. Como ela morava sozinha, mandou todas as plantas e seu gato para casa de uma amiga e voltou para casa no dia 27 de setembro. Assim que entrou, percebeu que alguém esteve ali enquanto ela estava fora. Como a garota descobriu? A Júlia morava sozinha, mas veja, há um calendário destacável pendurado na parede. Quando ela saiu, era 17 de setembro, mas agora mostra 27 de setembro. 20. Essa história aconteceu há alguns séculos. O Henrique e a Carolina estavam namorando, mas as famílias eram contra. Um dia, a família da Carolina decidiu levá-la para outra cidade, mas não disse qual. O casal sabia que era uma das 2 grandes cidades próximas, Paris, que ficava à esquerda, ou Berlim, à direita. Eles combinaram que a garota jogaria para fora o lenço quando o trem partisse, e o Henrique a encontraria onde quer que ela estivesse. Então, foi aqui que o rapaz encontrou o lenço. Para onde foi o trem? Se você arremessar alguma coisa de um trem em movimento, ele voará na direção oposta. O Henrique encontrou o lenço na parte direita da estação, o que significa que o trem seguiu para a esquerda, para Paris. Spoiler! Alguns meses depois, ele encontrou a Carolina lá, e eles viveram felizes para sempre.